O projeto Abigail é supostamente um dos milhares de testes que foram realizados na tão famosa Área 51, uma base militar altamente restrita nos Estados Unidos, e muitas versões circulam na internet, como em qualquer situação confidencial. Ele é citado como um dos projetos mais extremos e aterrorizantes que teriam acontecido no interior da base. Para muitas pessoas, a Área 51 gera muita curiosidade. Na internet existem inúmeros relatos especulando sobre os possíveis trabalhos que se realizam dentro da base militar estadunidense. Embora não se saiba até hoje quais são os trabalhos realizados no local, nem seu objetivo para existir, ela continua deixando muitas pessoas curiosas sobre suas possíveis atividades. Segundo o site Creepypastas, somente em 2003 o governo norte-americano revelou a existência da misteriosa base militar. Com a revelação, várias teorias foram feitas em decorrência do extremo sigilo sobre suas atividades. Até hoje, a Área 51 é alvo de constantes especulações, inclusive sobre contatos com seres extraterrestres até o desenvolvimento de armas de destruição em massa. O ano era 1943, com as brigas infantis entre os países aliados e do eixo. Os Estados Unidos resolveu abrir os olhos sobre a situação e resolveu criar uma arma poderosa em sua base ultrasecreta, que nem o Google Earth teve acesso, e que destruísse de vez as forças inimigas, sendo que uma delas a Alemanha, catalogada nos livros históricos como marco para o orgulho de ter os poderes só para si em mãos. De acordo com relatos, o projeto Abigail envolveu experimentos em busca de criar um super-humano através de Abigail Wester, filha de um cientista chamado Albert Wester. A história começa em 1943, quando um cientista de nome Albert Western estava trabalhando para o exército americano em alguns experimentos. Ele era o braço direito das Forças Armadas dos Estados Unidos e trabalhava como cientista nas salas seladas da Área 51 que nem janelas tinham. Os Estados Unidos viu a necessidade de ter mais força do que já tinha, resolvendo criar um soldado perfeito, igual ao Capitão América, que fizesse os inimigos alemães e aliados virarem sucata. O cientista tinha como paixão, ou obsessão, as pesquisas sobre o soldado perfeito, solicitando vários voluntários para os experimentos realizados como base. Contudo, ninguém quis ser rato de laboratório, ainda mais considerando a natureza do teste, pois, com o tempo, muitos terminaram achando que a tentativa poderia ser bastante perigosa e arriscada. Uma coisa é testar um novo medicamento que pode causar queda de cabelo. Outro é se submeter a coisas malucas na esperança pequena de que você ficaria super forte ou super resistente. Além disso, não poderia ser qualquer um. A pessoa que seria envolvida no estudo tinha que ser de total confiança para que os dados e resultados não caíssem nas mãos do inimigo. Vale lembrar que isso aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial, então os inimigos eram muitos, principalmente alemães. Com a negativa de prosseguir com os estudos, ele decidiu que a única pessoa que se encaixaria nos requisitos seria a própria filha, o que deu ao projeto o nome Abigail. Ela teria sido isolada em uma das estações da Área 51 para que os cientistas encarregados do projeto pudessem analisar todas as etapas do experimento. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. A filha de Albert foi submetida, então, a níveis altíssimos de radiação, a uma série intensa de cirurgias, implantes e testes de substâncias. Ela teria sido drogada e, inclusive, exposta a sessões de tortura. Mas, ele era um cientista maluco, obviamente, e pouco tempo depois que os estudos começaram, seus colegas aconselharam que seria melhor parar. A aparência de Abigail já tinha mudado, deformando o rosto, perdendo toda a característica humana e começou a aparecer os dentes afiados. Ela também teria se tornado mais agressiva e teria instintos primitivos e animalescos. Seus cabelos começaram a cair e sua pele ficou estranha e enrugada. Mesmo assim, o cientista Albert Western queria finalizar o experimento, crente de que teria sucesso ao final e que essas deformações faziam parte do processo. Além disso, se o teste fosse interrompido, a moça morreria em pouco tempo. Então, Abigail se tornou uma aberração nas mãos do pai.
Relatos de funcionários contam que eles tinham que levar grandes quantidades de comida para um ser enorme que ficava preso nos lugares mais remotos da base militar. Às vezes até viam Albert passar horas conversando com o monstro, chorando também. Abigail era irreconhecível, medindo quase 3 metros de altura, pele esticada e nenhuma razão ou resquício de humanidade. Ela era apenas um animal selvagem e deformado. Todos os cientistas concordavam que o projeto Abigail terminou em fracasso, mas o Albert não queria interrompê-lo. Isso porque sabia que sua filha se tornaria uma vítima. Ele tentou fazer aquilo funcionar de todas as maneiras. Demorou 2 anos para que Albert finalmente reconhecesse seu fracasso. Ele acabou tirando sua própria vida, mas antes escreveu uma carta implorando que seus colegas poupassem sua filha e que ela fosse ajudada pelos demais médicos que trabalhavam na base. Mas, sem o Albert, o exército americano não estava nem um pouco disposto a gastar mais dinheiro tentando reverter os danos. Então, acabaram deixando Abigail sem comida, esperando seu fim, o que a deixou totalmente irritada, selvagem e incontrolável. Na primeira noite, ouviram gritos pelos corredores da base militar. Hoje em dia não se sabe que fim levou o projeto falido da Área 51, mas muitos dizem que apesar de se ter passado 70 anos depois ela ainda esteja viva. De alguma forma, a Abigail conseguiu fugir e 2 soldados foram feridos. A área onde ela foi criada acabou sendo isolada por motivos óbvios, claro, porque ninguém quer correr o risco de dar de cara com essa criatura lendária que vai marcar mais um ponto na lista de descobertas do que se passa dentro daquela base dos Estados Unidos. Existem muitas pessoas que acreditam que essa história tem pelo menos alguns elementos verdadeiros, embora outras achem que é apenas mais uma história de terror. O problema é que sabemos que estudos malucos como esse aconteceram ao redor do mundo, tanto que temos provas e documentos a respeito. Existem cientistas malucos, e pior, corporações que apoiam esse tipo de coisa até hoje, tudo em nome da guerra. Mas a verdade é que o projeto Abigail não passa de uma farsa, ele nunca de fato existiu. A história não passa de uma simples creepypasta inventada. Para quem não sabe, uma creepypasta nada mais é de uma história ficcional de terror, que tem como principais objetivos causar medo, aflição ou nojo e se propagar para o maior número possível de pessoas. Você já imaginou alcançar o sucesso que sempre desejou no mundo das vendas? Seja você um empreendedor, freelancer ou empresário iniciante ou até mesmo um veterano no ramo, este e-book é o caminho para o topo. Nele, você encontrará estratégias comprovadas, dicas práticas e insights valiosos que o ajudarão a fechar negócios, conquistar clientes e impulsionar seus lucros nas primeiras 12 horas. O sucesso está a um clique de distância. Invista em si mesmo e comece a vender como um verdadeiro profissional hoje. Link no comentário fixado.